Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e hoje nosso convidado é essa fera aqui, Marcos Eduardo Neves. Ele que é jornalista, biógrafo e escritor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que estou tendo mais um dia feliz e espero que você tenha mais um dia feliz com a gente, porque hoje não vai faltar papo, não vai faltar polêmica, não vai faltar cortes para você assistir também, além desse podcast. A quantidade de histórias que essa fera tem aqui é impressionante, hein? Não vai faltar, fica por aí. Antes de começarmos, vamos à nossa promoção de campanha de 7 anos de sorte no canal. Basta você se inscrever, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio, você não vai querer ficar de fora dela, né? Vamos também ao oferecimento da Bidu, carregadores elétricos veiculares inteligentes. Basta você acessar o QR Code que está na base da tela e ter acesso a toda a gama de produtos. Lá você encontra tudo que você precisa para carregar o seu veículo elétrico. www.bidu.com.br. O Elefantinho da Choque traz um amendoim para a gente e participa aqui do nosso programa intensamente. Marcos, as histórias são gigantes, né? Então vamos começar aqui logo por uma que talvez o biógrafo estaria ameaçado. É verdade que o STF julgou há pouco tempo a questão da biografia autorizada e não autorizada? É isso mesmo? Na verdade, essa discussão começou quando o cantor Roberto Carlos, ele entrou numa contra o biógrafo dele, que nada mais era do que o fã número 1 dele, o cara que mais foi a show dele e fez romarias para vê-lo, enfim. Então, assim, ele queria fazer uma homenagem ao ídolo, só que o Roberto Carlos, com aquelas questões de toque que todo mundo sabe tem, e com certas questões da vida pessoal dele que todo mundo também sabe que tem, entendeu? O Roberto Carlos, ele tem um problema de que ele tem que ter controle sobre tudo. E ele não teve o controle sobre uma biografia, que qualquer um pode escrever, afinal existe a liberdade de expressão. Então o biógrafo fez essa homenagem, uma grande editora comprou, foi publicado, Brasil inteiro. Roberto Carlos não gostou nem um pouco. Sim, como se achando que livro dá dinheiro no Brasil. O Roberto Carlos achou que estavam ganhando em cima dele, quando, na verdade, ele não é um cara de interesse público, mas ele é um cara de interesse do público. E ele só é o Roberto Carlos porque o público o consome suas músicas, suas faixas, seus álbuns. Então ficou uma guerra, um embate entre a liberdade de expressão do jornalista que escreveu e o direito à privacidade de quem não quer ter sua vida exposta. E aí, nesse embate que foram todas as instâncias, chegou ao STF. Chegou à instância máxima aqui do Poder Judiciário e no Supremo Tribunal Federal, a nossa musa maior, a nossa diva, a que me permite hoje poder trabalhar livremente, intensamente, Carmen Lúcia, maravilhosa Carmen Lúcia, ela deu aquela sentença clássica que já virou um jargão do cala a boca já morreu. Então, nós biógrafos podemos sim continuar fazendo biografias, que por sinal é um dos ramos mais consumidos pelos leitores. Os leitores gostam de ver, de se identificar com os personagens que eles admiram ou até que não admiram, que odeiam. Então, assim, nós podemos escrever nossas biografias, mas caso a gente for venal, caso a gente for leviano, caso a gente difamar, caluniar, os biografados têm todo o direito de entrar com o processo e processar a gente. Então, aumenta a responsabilidade até dos biógrafos, mas pelo menos o STF nos deu esse direito de continuar existindo e não sermos uma espécie em extinção. Então os biógrafos seguem firmes aí, né? Firmíssimos, mas tem um problema aí que deixa a gente um pouco man-baby, que de vez em quando a gente quer fazer uma entrevista e aí o pessoal fala, mas ele sabe, ele está sabendo que esse livro vai sair, ele está autorizando, ele está junto. E aí fica uma questão que eles ficam meio com medo do biógrafo. Achando que o biógrafo é um detetive, que é um contratado por outro que vai investigar ali e vai contar. Não, a gente não é detetive. A gente conta uma história de vida que não só humaniza certas pessoas que parecem inalcançáveis, como serve de exemplos para muitos jovens, para muitas pessoas, e servem de inspiração para outros que não têm noção do que passaram para chegar àquele estrelato, talvez.
Eu mesmo fui ler uma biografia de um ícone sertanejo, o Luan Santana, porque eu leio qualquer tipo de biografia, e aí eu sou mais do rock, mas aí eu fui ler a biografia do Luan e fiquei fascinado com como quiseram puxar o tapete dele quando ele começava a arrebentar na cidade dele, e aí compravam a música dele e impediam ele de cantar, tomavam uma dupla sertaneja mais forte no país, e quase chegou uma hora que ele quase desistiu. Até que o Fernando e Sorocaba pegaram ele e pronto. Aí sim, pá. Tutelaram aquele menino, deram o meteoro, né? O Te Deu o Sol, Te Deu o Mar. E com aquela música ele explode e aí a partir daí ele faz uma carreira de sucesso absoluto, né? Então, assim, muita gente não sabe os percalços, os entraves, as derrotas. E nisso vai ter noção, cara, meu drama não é tão difícil assim, sabe? Ele passou por isso também, entendeu? Vou continuar na luta, porque a hora de todo mundo um dia chega. Só não chega para quem está na rede, mas para quem está na correria, correndo em busca, como diz o Paulo Coelho, quando você quer muito uma coisa, o universo todo conspira a seu favor. Engraçado que você é tão jovem e já é tão importante escritor, né, cara? Como é que você conseguiu conciliar isso? Eu gostaria de saber como é que você conseguiu achar que com 48 anos eu sou tão jovem. Porque a gente Eu tô quase imagina com 50 um anos. escritor, aquela barbinha branca, eu também não posso falar nada não, porque não tá fácil para ninguém. Ah, mas eu sei isso, eu sei o que você está falando, Não porque é? eu passei por isso com o Roberto Medina. Quando eu fui fazer a biografia do Roberto Medina, para quem não sabe, Roberto Medina, publicitário, um dos maiores da história do país, criador do Rock in Rio, né, essa marca mundial. O Roberto Medina, eu fui indicado para ele, e quando eu cheguei, tava ele de costas, com o melhor dos ternos, gravatinha, só faltava uma gomalina no cabelo, mas ele estava esperando o escritor. Estava esperando, digamos assim, o Luiz Fernando Veríssimo, o Zuenir Ventura, de repente, assim, gordinho, careca, cabelo branco, enfim, ele esperava uma figura matusalênica. E eu cheguei com 31 anos, 30 para 31 anos, de jaqueta, de calça jeans, e quando o Roberto se virou para ver o escritor, ele broxou. Ele broxou, ele murchou na minha frente. Tudo que eu perguntava, assim, excitadíssimo, porque eu vi com 10 anos o Rock in Rio 1 nascer, aquela loucura toda. Queria estar lá, mas eu só tinha 10 anos, não podia, meus pais não podiam me levar. E aí, eu, diante daquele ser messiânico que eu gostava, admirava muito, e ele, decepcionado com a minha idade, quando eu falei, doutor Roberto, você está meio inseguro, né? Quanto eu escrever seu livro. Aí ele cresceu e falou, claro, eu tenho mais tempo de profissão que você tem de idade. E aí, se eu não tivesse tão preparado, eu já tinha feito a biografia do Renato Gaúcho e a do Heleno de Freitas. Era meu terceiro livro, mas o primeiro internacional. Se eu não tivesse tão preparado, talvez eu caísse diante dele. Mas aí eu propus para ele, Roberto, vamos fazer o seguinte, você me dá uma entrevista e eu te entrego um capítulo em 10 dias. Se você gostar, a gente segue o baile. Se não gostar, morre por aqui. Você sabe, todo mundo que tem dinheiro, um negócio no 0800, aceita na hora. Ele topou o desafio. Aí eu também tive que me impor. E ao me impor, eu falei assim, então a gente vai começar com você entrando em Beverly Hills para contratar o Frank Sinatra pro show do Maracanã, que é o maior show, o show do Guinness de todos os tempos. Nunca tanta gente se reuniu para ver uma única pessoa, azar de quem estava na orquestra. E aí, nesse dia, ele chegou em Beverly Hills, tudo selado pelo FBI. O Frank Sinatra, quem viu o Poderoso Chefão, sabe, tinha uma relação com a máfia, enfim. E aí, ele tinha 27 anos, o Roberto Medina. E aí ele falou, como é que você sabe dessa história? Não interessa como é que eu sei dessa história. Vai começar assim o livro, já vai começar bombástico o livro. Aí, nisso, eu prometi um capítulo em 10 dias. Entreguei 2 capítulos em 7 dias. E o segundo capítulo, que não era sobre o Sinatra, era sobre o pai dele. Que, para mim, eu cheguei para ele e falei, olha, seu pai merece uma biografia, seu pai é muito grande. Aí ele falou, eu sei que merece, mas escreve a minha mesmo. E aí, nisso, a gente seguiu e escreveu a dele. Cara, quantas histórias maravilhosas, né? Agora, pegando o chapéu de quem não sabe, eu sou um deles também, quanto tempo leva para fazer uma obra dessa? Depende. Se você for fazer a biografia, digamos assim, do Vinícius Júnior, pode ser sim, pode ser rápida, porque ele está só começando. E eu não considero uma biografia, porque a biografia, como diz o mestre Rui Castro, o meu guru, aquele que eu me espelho cada dia, biografado bom é o biografado morto. A história tem início, meio e fim.
Então, você vê aí jogadores vitoriosíssimos na história do futebol que, de repente, entram no banheiro e, quando saem do banheiro, jogou a carreira no lixo, na latrina. Entendeu? Então, assim, você escrever uma biografia é muito complexo. Eu lembro do Woody Allen, numa época, o cineasta, fez uma super biografia que era best-seller internacional, mundial, até que, de repente, explodiu o caso que ele estava tendo um romance, um affair com a enteada dele, a filha da Mia Farrow, ex do Sinatra até. E aí, nisso, a menina era menor de idade. Em toda a biografia, não tinha uma frase que levasse o autor a crer que ele era pedófilo. Hoje estão casados, a menina já ficou maior de idade, ok, beleza. Mas aquela biografia foi pro lixo, porque em nenhum momento falou dessa questão dele com a enteada. Então, assim, as pessoas às vezes queimam sua carreira. Assim, imagina se tivesse feito em 2009, no auge ali, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, a biografia do goleiro Bruno. Entendeu? Depois, no ano seguinte acabaria. Confusão toda. Teve uma com o Filipão, que com Filipão não, me desculpa, Filipão. Com Carlos Alberto Parreira, como montar equipes vencedoras. E aí, antes da Copa de 2006, quadrado mágico, aquela coisa toda, né? Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, enfim, Robinho. Robinho é outro que a gente tem que falar, né? Aí, aquele quadrado mágico, aquela sensação, Brasil atual campeão do mundo, indo para mais uma Copa. O Barra Shopping lotou para comprar o livro do Parreira, Como Montar uma Equipe Vencedora, às vésperas da Copa de 2006. Quando o Thierry Henry fez aquele gol e eliminou o Brasil nas quartas de final de 2006, o livro que custava R$50 passou a custar 5. E mesmo assim, em sebos, porque ninguém comprava. Como montar uma equipe vencedora que não venceu? Então, assim, uma bela biografia é um personagem que a história já tem início e tem final. Mas a gente tem grandes histórias que a gente não pode chamar de biografia, mas sim um perfil biográfico que já dá um certo enredo, e eu não tenho problema nenhum em fazer, como fiz Renato Gaúcho, Alex, e, diferentemente, meu novo livro. Eu não posso falar nunca que é meu último livro, porque senão vão achar que eu morri, né? Eu estou para morrer, estou com alguma doença terminal, não estou. É meu mais novo livro, O Efeito Zico. Não é uma biografia, é um livro de liderança, que ele mostra por que ele é um desses cidadãos mais corretos, não da história do país, mas da história do mundo. Enfim, praticamente um chefe de Estado do mundo do esporte. E é um livro de liderança, com traços biográficos, claro, que é a minha pegada, mas não é a biografia. Um dos maiores nomes do futebol internacional, inclusive. Eu acho que é um dos maiores nomes do mundo. Né? O Zico é daqueles personagens que, tipo o ex-presidente Obama, ou tipo o Richard Gere, ou a Madonna. Se ele estiver na Torre Eiffel... Ia lá, o Zico tá na Torre Eiffel, independe e querido, inclusive, pelos rivais regionais, como o Vasco. Tanto, o Eurico adorava ele, Roberto Dinamite, tantos outros. Eu tive essa semana lá no CFZ, tinha ex-membro lá do clube do Vasco, assim, batendo papo com ele, porque a presença dele causa bem-estar. Não, e você sabe que eu tô apaixonado pelo seu estúdio, que é maravilhoso, essa iluminação, essas cores, tudo aqui, eu não quero sair daqui, mas eu sou viciado, tô viciado em corte de podcast. E aí, num dos cortes de podcast que eu achei alguém mostra o Eurico Miranda no CFZ, esperando o Zico para conversarem ali, e o Eurico falando, olha, eu tenho um problema contra o Flamengo, mas contra esse cara aqui não tem como não ter, esse cara aqui é acima da média. E uma das coisas mais impressionantes foi no enterro do Roberto, no velório do Roberto Dinamite, quando o Zico chega em São Januário, ele foi ovacionado por todos os cruz-maltinos presentes lá, porque ali era uma relação de amizade. O Zico, ele nunca foi inimigo de ninguém, ele foi adversário. Ele já demonstrava uma maturidade muito superior a tudo isso. Não tinha essa questão. Ele vestiu a camisa do Vasco, jogou, fez jogo festivo. Eu como flamenguista, tive um contato com o Eurico, com o Roberto Dinamite. Eram pessoas maravilhosas. Sim. Assim, separa a infantilidade, né, de uma rivalidade. Assim, são adversários. Na hora do jogo,
pau quebra lá, tá tudo certo, mas assim, a vida segue, não dá pra ficar levando isso pra casa. Não, e assim, o inimigo é um leal inimigo, mas o adversário, amanhã ou depois, pode estar no teu time. Então, assim, para que você vai querer criar um problema contra um clube, ou contra uma torcida, ou contra um jogador rival, se depois você não sabe se esse jogador vai estar contigo, vai ser contratado, ou se você vai ser contratado por aquele clube. Então, para que fechar portas na vida? Isso serve para qualquer profissão. E a questão do Roberto, eu lembro que teve um livro que eu, na época, eu estava dando digamos, eu tirei um período sabático como autor e fiquei 2 ou 3 anos como editor de uma editora que já faleceu, mas a gente resolveu um livro sobre o Maestro Júnior, sobre os anos de 91 e 92 do Maestro Júnior, que foram anos mágicos, Sim, quando ele volta da impressionante. Itália para provar para o filho Voando do dele Flamengo. o quão gigante ele é. E ele dá um carioca e um brasileiro para o Flamengo, sendo praticamente o protagonista do país na esfera futebolística. Lembro muito bem disso. A gente resolveu esse livro para ele, e o lançamento foi na loja oficial do Flamengo, ali na Gávea, ali na frente da Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí, entre os presentes, você via ali Roger Flores, você via Raimundo Fagner, você via torcedores de outros clubes e tava, como era muito amigo do Júnior, tava o Roberto Dinamite. Para minha surpresa, que eu não esperava tanto, o Roberto, isso foi em 2021, se eu não estou enganado. O Roberto foi assim, todos os flamenguistas iam até ele, alguns com camisa do Flamengo e pediam autógrafo a ele na camisa do Flamengo. Roberto foi muito bem quisto, muito bem tratado na Gávea, sabe? Foi uma cena que me deixou muito feliz. Eu, inclusive, tenho um enteado, que o Pedro Hernandes, que é vascaíno, e ele fez um vídeo para mim ali com as cores rubro-negras que estavam atrás, era a loja da Gávea, né? Mas ele fez um vídeo, olha, Pedrão, e não sei o quê, e todo mundo respeitando muito o Roberto. Achei bem bacana. E uma pena que o Zico não pôde, né? Só foi em São Januário no funeral. Mas também foi uma atitude muito bacana de todos os sócios, de todos os presentes, ovacionarem na verdade, aquela amizade tão real, tão verdadeira, que era duelos em campo e era um ajudando o outro com a camisa da seleção em prol de uma nação. E essa sensação que eu tenho é que o Zico sempre puxava esse couro, né? Ele sempre dava o primeiro passo da paz do relacionamento, né? Ele sempre foi muito disponível, né? Receptivo para toda essa galera, né? E muitos torcedores, assim, eu conheço muitos torcedores do Vasco que admiram o Zico. Não, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Corinthians, do Palmeiras, de todos os clubes. Você quer ver uma coisa? Lá no CFZ, o Vanucci, o mestre Vanucci aqui, que é o coordenador técnico das escolas Zico 10, o que tem de aluno lá de vários outros clubes que adoram estar lá no CFZ. Mas é isso. O Zico, na verdade, a gente tem que lembrar, os brasileiros no passado amavam Pelé. O Pelé era o 10 da seleção. Ele era jogador do Santos, mas numa Copa do Mundo, estava ali os do Botafogo, do Fluminense, torcendo pelo Pelé. O Zico era o 10 da seleção. Era aquele 10 estilo Maradona, aquele 10 estilo Messi. Ó, junta qualquer aí, junta 10 aí, põe no saco e vem comigo. Que a minha camisa pesa aqui, eu sou o 10 Zico. Vem comigo, vamos para dentro, vamos para cima. Então, assim, o Zico era o 10 de um país. Esse país amava o que ele fazia com aquela camisa amarela. Entendeu? Então, para quê? Ele só teve uma derrota em 3 Copas do Mundo. Aliás, ele só teve uma derrota em toda a passagem dele, de mais de 80 jogos pela seleção brasileira, que foi contra a Itália em 82. Então, um jogador desse, que em 80 jogos tem uma derrota, que em 3 Copas do Mundo só tem uma derrota, e querem chamá-lo de perdedor, pelo amor de Deus, ele era um 10 que todos confiavam. E nessa derrota falharam outros, não foi ele que falhou. Que time era aquele? Era um time sensacional, um time mágico, um time que não ganhou, mas entrou para a história como a Hungria de 54 e como a Holanda de 74. Exatamente. Aquela seleção era admirada no mundo inteiro. Porque era belíssimo, né? É belíssimo de se ver o futebol bem jogado, né? Um futebol arte. Hoje em dia, né, a gente está em 2024, a gente vê um Palmeiras que vem ganhando muita coisa nos últimos 3, 4, 5 anos, mas assim, não é um futebol que me dá vontade de parar, olha, eu vou ficar ali 90 minutos vendo. Não tenho essa vontade. Já o Flamengo, até mesmo, já está alguns meses sem ganhar um título de expressão,
embora tem tudo para ter um 2024 incrível. Pô, o Flamengo fez um jogo com o Fluminense que teve um calcanhar do Arrascaeta, outro do Pedro. Dois calcanhares Cara, seguidos. é uma coisa muito linda de se ver. E eu vejo os torcedores rivais mesmo falando, caraca, demais. É bonito o futebol bem jogado, né? Então o Zico é um desses artistas. Enquanto hoje no futebol nós temos atletas, corredores de 100 metros rasos, que impedem o outro, porque é muito mais fácil destruir que construir qualquer coisa na vida. Você que é engenheiro, você sabe disso. É mais fácil você destruir do que construir. Então, o Zico era um artista e hoje a gente vive um tempo de atletas. Marcos, você é natural do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro. Então você vai falar do seu time de infância pra gente? Meu time de infância, eu sou sócio do Flamengo desde 86, virei gandula em 87, primeiro treino do Renato Gaúcho na Gávea, quando ele foi contratado do Grêmio, campeão do mundo pelo Grêmio. Eu estava lá, atrás do gol, vi ele trotando com o preparador físico, enfim. Então, assim, eu sempre fui Flamengo e, assim, sou Flamengo desde 81, quando meu pai, que era botafoguense fanático, falou, você hoje vai ao Maracanã comigo, na torcida do Botafogo, e a gente vai contra o Flamengo, que é o nosso principal rival, e ele escolheu o ano de 81. Só que não foi o 6-0. Foi um jogo que acabou 0-0. Depois, quando eu fiquei grande, eu fui descobrir que esse jogo era quartas de final do Brasileiro de 81. O primeiro jogo acabou 0-0 e o segundo o Botafogo ganhou de 3-1, que o Mendonça deu uma descadeirada no Júnior. E o Botafogo chegou à semifinal e o Flamengo foi eliminado. Foi o único campeonato que o Flamengo não ganhou em 81 foi o Brasileiro. O resto ele ganhou Carioca, Guanabara, Libertadores, Mundial, tudo. Mas foi eliminado pelo Botafogo no Brasileiro. O meu pai me levou no primeiro, no 0-0. Se me levasse no 3-1, provavelmente eu viraria Botafogo. Graças a Deus eu fui no jogo certo. Eu, com 5 anos de idade, em 1981, meu pai falando que eu vou ver um gol no Maracanã. Eu doido pra gritar. O jogo acabou 0-0, 90 minutos para uma criança, você imagina, durou 4 dias e cadê o gol, cadê o gol, cadê o gol? Quando meu pai falou que o jogo acabou, e aí? As redes continuam iguais ali, cadê? E aí? Aí eu vejo a torcida dele feliz pra caramba, cadê o campeão da Libertadores? Cadê o campeão da... Com 0-0, cadê o campeão da... E eu vejo na minha frente... É como quem mora em Niterói olhando para o Rio de Janeiro, né? Como é lindo o Rio de Janeiro. Eu vejo na minha frente. A vista ali... de Niterói é linda, né? Quem mora em Niterói tem uma vista linda, que é o Rio de Janeiro. Somos todos Niterói. Mas aí eu vi ali da torcida do Botafogo aquela massa rubro-negra enorme, gigante, vaiando. Porque estava infeliz com 0-0. Então eu me identifiquei com aquela massa. Ali eu acho que eu comecei a me tornar Flamengo. E por morar no Leblon e ser sócio do clube, e por ter o Zico na seleção brasileira e, consequentemente, no Flamengo, numa época que os clubes brasileiros seguravam seus ídolos, eu virei Flamengo desde pequeno. E a década de 80 foi uma década muito importante para o clube do Flamengo, né? Porque foi uma marcante, né? Foram 4 nacionais ali, eu acho, se não me engano. Foi 80, 82, 83 e 87, né? E foi onde o Zico já vinha explodindo no finalzinho de 70, né? E tem uma coisa muito importante, né? A conquista da Libertadores do Mundial de 81, o pessoal só achava que o brasileiro só vai ganhar a Libertadores, só ganhou a Libertadores por causa de Pelé. Isso era nos anos 60, porque existia um Pelé, um ET. Um ET. E o Zico veio quebrar isso. Hoje não, hoje os times brasileiros estão brincando na Libertadores, fazem semifinais quase que entre si, entendeu? Mas naquele tempo era dificílimo um time brasileiro chegar a uma final de Libertadores, mas ainda ser campeão. E só depois de Pelé, em 62, você vê, quase 20 anos depois, em 81, o Flamengo dá para o Rio de Janeiro, dá para a nossa cidade, para a alegria de todos os torcedores da cidade, o único título mundial e o tricampeonato da América, né? O Flamengo hoje é tricampeão da América, então a década de 80 foi importantíssima e essa atual, de 2019 até para cá, vem sendo a segunda década de ouro, digamos, a década de prata do Flamengo. E alguns documentários dos bastidores desse time de 1981 falavam que o Liverpool era um time que olhava torto, né? Tipo assim, o que esses caras estão fazendo aqui da América do Sul, não sei o quê, vai tomar um chocolate aqui... Eles eram muito nariz em pé. Eles vinham de 3 conquistas em 4 anos na Champions League. O Liverpool era um time muitíssimo forte, embora naquela época não era como hoje, que você pode ter um Real Madrid
que tem mais estrangeiros que espanhóis na equipe. Naquela época você só podia contratar 2 estrangeiros, quando o Zico vai para a Bem Itália, lembrado, é por aí verdade. também. Então eles não tinham assim outros grandes craques como eles poderiam ter, mas eles tinham ganho da Juventus na final da Champions, a Juventus que tinha Paulo Rossi, Boniek, Tardelli, Dino Zoff. Então era um timaço, Cabrini, enfim, e ganharam bem. Então, assim, era um grande Liverpool e desdenhou, desdenhou dos brasileiros, né? Pela questão do uniforme, eles com uniforme europeu, tudo bonitinho, tudo de terno, e o brasileiro, né, tocando pandeiro, aquela coisa de brasileiro, tava o Júnior com o Zico, enfim, Puxava sempre o puxando o pagode. samba. Então estavam achando ali que era o primeiro mundo contra o terceiro mundo, só que dentro de campo inverteu-se. E o primeiro mundo, no primeiro tempo, acabou com o jogo, não precisou. O segundo tempo foi mais para se divertir, fazer o tempo passar, porque nem o Liverpool queria tomar o quarto. E, enfim, Virou o Flamengo, história. Virou então uma história. virou deboche aquilo. A gente já vai continuar falando de futebol, que é um tema muito gostoso, não tem como fugir disso, mas eu estava observando aqui. O biógrafo, eles conhecem mais do que o biografado? Nós biógrafos, a gente, por exemplo, a gente tem acesso a informações que o biografado não tem. Porque o biografado, qualquer pessoa pode me dar me dar uma bateria de informações sobre o que ele pensa, sobre o que ele viu e tudo. Mas a gente vai entrevistar o porteiro, a esposa, os filhos, os amigos, os inimigos, os funcionários, os chefes, enfim, É uma os investigação fãs, completa. enfim. E nisso tem vezes que alguém, desliga o gravador, vou te falar em off uma coisa, ou então vai me dar uma opinião sobre essa pessoa que não dá na cara dessa pessoa. Então, nós, biógrafos, eu costumo dizer, a gente sabe mais sobre a pessoa que a gente está escrevendo do que o próprio filho sabe, do que a própria esposa sabe, do que os próprios funcionários sabem, do que o próprio chefe sabe. A gente sabe o que pensam sobre ele, mas não tem coragem de dizer na frente dele, ou que já fizeram a favor ou contra ele e que ele desconhece. Então, nós temos um misto de ser o advogado da pessoa, porque a gente está escrevendo sobre ela, e, ao mesmo tempo, um detetive que descobre coisas que podem ou não ser usadas no livro. Agora, o biógrafo, ele revela suas fontes? Revelar as fontes depende. Quando, por conta dessa questão do STF, ficou uma fronteira tênue entre você tá dando uma informação ou fazendo uma fofoca, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com certas informações que a pessoa vai dizer, ele está me difamando, está me caluniando, isso não é bom para minha imagem. Enfim, então, assim, certas informações que foram ditas, digamos, quando o cara tinha 21 anos de idade, mas que com 50 ele já não queria ter dito, né? Aquele negócio do Nelson Rodrigues, jovens envelheçam. Enfim, mas ele disse, né? Então, por exemplo, o Renato Gaúcho, quando era jovem, ele falava, usar camisinha é que nem comer bala com papel. Entendeu? Ele falava, quando tem agito aqui em casa, até o Cristo Redentor tá pros olhos, porque ele morava numa cobertura de frente pro Cristo Redentor. Então, assim, hoje em dia ele não falaria essas coisas. Então, assim, quando a gente bota uma frase dessa que a gente sente que a pessoa pode dar algum tipo de problema, a melhor coisa a se fazer foi na revista Veja, foi na revista Isto É, foi pra TV Globo, no Globo Esporte do dia tal, e aí não tem como mentir contra quem tem a imagem, contra quem tem a informação, a publicação. Então, nessa hora, a gente revela uma fonte. Mas, assim, revelar uma fonte, assim, tipo, caguetar, né? Aquilo que disseram que o Wilson Simonal fez, que acabou com a carreira dele. Mas, tipo, uma delação premiada, né? Que tem alguns sujeitos corruptos que fazem. Isso a gente não faz. Isso a gente não faz, uma delação desse sentido. Porque, assim, a gente guarda as fontes e se perguntarem, mas como é que você descobriu isso aqui? Não sei, entrevistei 200 pessoas, você quer que eu descubra como é que eu perguntei? Eu, por exemplo, eu trabalho muitas vezes com um gravador.
O Rui Carlos trabalha sem gravador. Ele consegue guardar tudo na cachola. Mas eu tenho vezes que eu trabalho com um gravador e a pessoa pede para desligar o gravador e ainda mostrar que está desligado, ainda às vezes tirar a pilha. Tira a pilha, tira a bateria do gravador. Entendeu? Então aí realmente ela me conta certas coisas que eu vou descobrir que eu não tenho como dizer se quem foi, quantos não pediram. Não tenho. Eu sei que me falaram. Tá? E se tá te afligindo é porque é verdade. Né? Senão você não estaria aí assim. Enfim, então, assim, revelar fonte é como um cara que delata que é um traíra. Isso aí a gente não faz. Mas é um quebra-cabeça até me parece bem gostoso, né? Quando você vai montando assim história, pô, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu já sabia, mas não sabia por completo. Você já montou um quebra-cabeça de 5.000 peças? Eu não lembro, mas eu acho que de 1.000 já. Pois é. Então, mas o de 1.000 você deve ter visto que de gostoso não tem nada. Tem quando tá faltando 3 ou 4 ali, Mas no sacou? início é uma ralação. É uma ralação, você tem que achar. E quando é o negócio que é a noite escura e o mar noturno ali por baixo, pelo amor de Deus, é horrível montar esse Começa exaustivo. Você achar o negócio é complicadíssimo, é complicadíssimo. Mas tem certos momentos, cara, que, pô, isso aqui não tá encaixando, aí vai... Pá, alguém te dá uma informação que Aí encaixa tu chega lá perfeita. e solta a pecinha. Você bota ali no perfeito, já ligou tudo. Tava esse parágrafo e esse tem alguma coisa faltando, mas não bate. Aí chega uma informação. Às vezes a gente fica 2 horas conversando com uma pessoa e ela fala um bocado de coisa que a gente já sabe. Mas a gente tem que fingir que não sabe para ela ficar feliz, amaciar a carne, para ela falar, se soltar, enfim. Né, dar um uísque, se possível, dar uma caipirinha, ela se solta. De repente ela fala sem querer um negócio que bateu, agora encaixou. É aquela peça que estava faltando. Agora bateu. Então tem muito disso. A montagem é muito complexa, mas quando você vê ele pronto, né, como, por exemplo, quando a gente está com o livro pronto, assim, o pessoal acha que, pô, isso aqui foi feito em 2 semanas, foi feito em 1 semana. Tem muita gente que pergunta para mim assim, você é escritor, beleza, mas você trabalha com o quê? Entendeu? Assim como se não fosse profissão, entendeu? Quanto tempo levou esse trabalho aí? Esse aqui levou 2 anos por conta da dificuldade do Zico, né? Porque ele tem uma agenda... disputada. Impressionante, né? Ele tá gravando o podcast dele, tá dando entrevista para uma TV francesa, ele tá viajando para dar palestra, ele tá indo para o Japão para supervisionar o Kashima. Ele joga a pelada dele. Joga a pelada dele, ele tem que ficar com a família, fim de semana é da família, então é muito complicado você achar um horário com o Zico. Então eu consegui, acho que 1 vez por semana, ir no CFZ, ficava 1 hora, 1h30 com ele, e nisso eu pegava o supra-sumo de tudo, porque eu conheço o Zico há muito tempo. Como eu falei, desde 87 eu sou gandula dele, então tem coisas que eu via ele fazer nos treinos, eu via ele fazer nos jogos, e então assim, e tenho essa questão biográfica, eu já li umas 6, 7 biografias dele, então eu meio que eu fiz a cronologia da carreira dele, e vamos lá para traços de liderança na sua família, no começo no Flamengo, na parte gloriosa do Flamengo, na ida para a Itália, você como ministro do Collor, você na montagem do projeto para o Japão virar potência, você no Uzbequistão, na Rússia, na Turquia. E aí nisso ele foi pegando detalhes onde mostrava-se o quão líder ele é, o quão diferenciado ele é como cidadão, como pessoa e como um profissional com mais de 50 anos de futebol. Impressionante. Agora, enquanto você bebe esse líquido geladinho aí para poder respirar, porque aqui a história não para, né? É uma atrás da outra. E esse cara é impressionante a quantidade de história que ele tem. Agora eu te pergunto, a biografia, esse trabalho te provoca grandes amizades, né? Amizades e inimizades. Isso né? que eu ia te perguntar agora. Os inimigos vêm junto? Vem, mas os inimigos, assim, eu acho assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és, né? E diga-me quem é teu inimigo, que eu te direi quem és também. Então eu gosto, às vezes, dos inimigos. Tem certos casos nas biografias que eu escrevi que as pessoas não gostaram que eu escrevi, não foram autorizadas, mas nem por isso se tornam inimigos meus. E eu vou citar um dos meus maiores ídolos, que é o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Me conheci como gandula, como disse, no primeiro treino dele eu estava lá na Gávea, tinha 12 anos, frequentei vários churrascos na casa dele, na Barra da Tijuca, inclusive aquele
do Gaúcho, que, enfim... Ele botava a carninha na boca do Sim, Gaúcho. depois de ter perdido... Conta essa história pra gente. Depois de ter perdido de 3-0 no primeiro jogo da final do Brasileiro de 92, ele, ídolo do Botafogo, chama o Gaúcho, que era ídolo do Flamengo, os dois fazem um churrasco em casa, foi 3-0 pro Flamengo, inclusive com um gol do Gaúcho, e o Renato botou carne na boca do Gaúcho. Mas ali era um problema, ali era um aniversário do pai do Gaúcho, que ia acontecer, mesmo que fosse 8-0 pro Botafogo, o Gaúcho estaria lá na casa dele. O problema que o Renato aprendeu com o tempo foi não deixar mais uma emissora forte de televisão entrar na casa dele numa situação como essa. Acho que foi até o Tino, né? Foi o Tino Marcos. Foi o Tino Marcos que, na verdade, meu nome é Marcos, mas quem teve o Tino foi ele. Ele teve o Tino. Então, teve o Tino Marcos de perceber que ali ele ia conseguir algo que acabou o Renato se tornou persona não grata no Botafogo até Ele hoje. saiu no dia seguinte, eu acho. Foi banido, Nem jogou nada. os muros de Marechal Nem entrou Hermes mais, né? impediram o Emílio Pinheiro, que amava ele, né? Chamava ele pro iate dele. Foi a público, falou um monte. Não. Demitiu, baniu do Botafogo e você vê, o Renato já dirigiu o Fluminense, já dirigiu o Flamengo, já dirigiu o Vasco, nunca dirigiu o Botafogo. Nunca mais vestiu a camisa do Botafogo, nunca mais pisou em General Severiano, nem Marechal Hermes, nem em qualquer lugar do Botafogo. Então ele virou persona não grata no Botafogo, como, por exemplo, o Edmundo Santos Silva, é o único presidente que na sala dos presidentes do Flamengo não tem a foto dele lá na sala dos presidentes. Então o Renato, que é anjo ou demônio, ele poderia ficar contra mim, contra aquele menino que ele viu e que foi tão amigo dele, mas não, ele ficou contra mim no primeiro momento, se negando a autografar meu livro, autografava camisas, mas meu livro não. Enfim, negou o meu livro durante muito tempo, mas eu acho que depois que eu fiz uma carreira, fiz o Helena, fiz o livro do Alex, fiz o do Roberto Medina, hoje estou com o do Zico, eu acho que o Renato, também assessorado por pessoas que leram o livro e falaram, pô, Renato, o livro é tão bom para você, eu acho que ele meio que percebeu que ele estava sendo meio que um Roberto Carlos à toa, cara, com quem é um fã dele, porque eu nunca ia fazer um livro para desmerecer alguém. Isso eu me nego. Eu posso fazer livros sobre personagens que inspiram ou que houve polêmicas contrárias e vamos contar os fatos verdadeiros para as pessoas tirarem suas conclusões. Mas eu não vou me fazer um livro, por exemplo, sobre pessoas que eu não acredito. Sobre Bispo Macedo, sobre 99,8% dos políticos brasileiros. Eu não vou fazer o livro, sabe, para de repente queimar minha própria imagem, queimar a credibilidade que há 22 anos eu venho construindo. Então, eu fiz um livro para o Renato ficar feliz. E o Renato ficou triste com o livro, porque, na verdade, ele estava virando técnico e não queriam que os comandados dele fizessem as besteiras que ele fez. Isso foi que ano? Foi em 2002. Eu estou fazendo 22 anos de carreira. Ele estava entrando, assumindo com o Fluminense. Inclusive, era um Fluminense que tinha o Romário no time e que chegou às semifinais do Brasileiro. Perdeu para o Corinthians e quem foi campeão na grande final foi Corinthians e Santos. O pedala Robinho para cima do Rogério do Corinthians. Mas assim, o Fluminense chegou à semifinal do Brasileiro, ganhou de 1-0 o gol do Romário no Maracanã, perdeu para o Corinthians no Pacaembu e quase que o Renato, no seu primeiro trabalho como treinador, chegou à final de Brasileiro. Renato sempre foi um daqueles que sempre esteve em evidência, desde o começo da carreira língua até afiada, hoje. Né? Sempre. E é isso que falta no futebol. Jogadores como Romário, como Edmundo, como Renato, que falam que como o Alex, como o Zico, que falam que pensam na lata, cara. Isso que falta. Hoje falta até um Eurico Miranda, sabia? Eurico, e uma pena que a reta final do Eurico, né, quem pôde ver no documentário, era um ex-Eurico, né, era um Eurico já um leão desdentado, né? Então, é uma pena não ter mais Euricos assim. Tem que surgir. A gente tem uns personagens até meio... É isso que deu à mídia a visibilidade tão grande do futebol. Essa coisa assim, essa emoção ali, não era um negócio assim mais formal, chato de se ver, né? Chatíssimo. Até os Euricos que existem hoje no futebol, e o Flamengo tem alguns, são ruins, né? Tem uma imagem ruim.
No Eurico, não. Por pior que ele fosse, ou que achassem que ele fosse, ele era caricato. Ele era caricato. Você vê que ele era vascaíno pra caramba, não sei o que, mas tinha umas tiradas boas. Tinha umas O tiradas lance do boas. SBT foi genial. Todo mundo, assim como todo mundo bate palma pro Zico, todo mundo bateu palma pro Eurico. Ele tinha uma autopromoção impressionante, ele tinha um marketing, ele sabia estar em visibilidade. Errado ou certo, ele estava lá. E eu tenho prazer, eu digo que eu tenho prazer de que uma época que eu era do Jornal do Brasil, tinha feito o livro do Heleno, e quando eu fui a primeira vez lá tomar umas bafuradas de charuto do cara a cara com o Eurico fechava, como se fosse esse estúdio aqui, ele fechava o estúdio, botava 30 jornalistas ali, teve uma vez que a gente ficou 5 horas esperando ele chegar. Ele marcou 1h da tarde, a gente chegou, medi pouco, ele marcou 1h da tarde, só chegou às 6. Aí chegou às 6, porra, agora ele chegou. Todo mundo já morto, sem comer, chegou. Aí chegou e falou assim: só 2 perguntas, escolhe 2 aí entre vocês, só 2 perguntas que eu tô com pressa. Bem Eurico, e aí fechou o gabinetezinho dele ali em São Januário, acendeu o charuto pra gente lá morto, com fome, acendeu, começou a baforar lá, sentado lá pra gente, mas o Eurico deixou fazer uma pergunta. E nisso, por quê? Porque ele tinha lido o Heleno de Freitas, que foi um dos meus livros, que era um ídolo do Botafogo, que só foi campeão pelo Vasco. No final ele me chamou e falou assim, ó, isso aqui é pra você, e me deu uma camisa do Vasco. Eu sou Flamengo, ele sabe disso, mas me deu uma camisa do Vasco que eu guardo até hoje com muito carinho. Lógico, é isso aí. Porque foi dada por Eurico Miranda, um dos maiores personagens do futebol brasileiro, como a gente tem contraventores como Emil Pinheiro, Castor de Andrade, que são personagens do futebol brasileiro. Vale ver o documentário do Castor, vale ver o documentário do Eurico. Então, assim, personagem pro bem, personagem pro mal, a gente vai ter. Mas, assim, personagens que são autênticos. O problema é que hoje a gente tem muitos personagens que de autêntico não tem nada. São 2 caras, são corruptos, enfim. E isso dá o grande problema. O Eurico tinha umas tiradas que beirava a comédia, né? O time que perde para... O Vasco perdeu pro time da terceira divisão. Não tem que ganhar bicho, não. Tem que pagar a multa. E tinha umas coisas. Aí não pagava o bicho pro juiz, né? Que tava lá no São Januário. Tem são inúmeras... Mas aí também, quando ele virou o leão desdentado na reta final, né? Ele falou, ó, se o time cair, eu vou pra Sibéria. Ele não foi pra Sibéria, né? E teve várias coisas que ele falou que depois deu ruim. Pois é, e hoje o time cai mais do que o Saci tentando surfar, né? Exatamente. Fechando o assunto do Renato Gaúcho, tudo resolvido? Foram desencontros? Sim, hoje eu falei com o Renato, a gente foi fazer uma van premiere no Hotel Fairmont do Efeito Zico, porque amanhã é o grande lançamento do Efeito Zico. Amanhã está todo mundo convidado para as 18 horas na Livraria da Travessa, do Barra Shopping. Às 18 horas, eu e o Zico, a gente vai estar lá, sentadinho no banco de reservas, porque titular é você que for. Você que vai estar lá no Barra Shopping, nesse mega evento, um evento que vai ter gente, certamente, já tem gente vendo esse podcast indo para lá, para dormir lá, para acordar, para estar lá, para ser o primeiro da fila. Eu vou ter o prazer de ser o primeiro dessa fila. Então vai ser um mega evento e eu e o Zicão vamos autografar os livros lá para vocês durante 3 horas, de 6 até 9 horas. Porque o Zicão, ó, também tem outras coisas, tem a dona Sandra lá esperando ele lá, para eles poderem dormir, descansar, que tem o dia seguinte também de trabalho. Enfim. O pessoal do Barra Shop se prepara aí, que vai dar gente, hein? E aí, quando teve essa van premiere no Fairmont, eu liguei pro Renato. Eu tenho o telefone do Renato, liguei pro Renato. Ele não pôde atender, devia estar no fim do treino e não sei o quê. Depois ele mandou um zap, sabe, pra mim, ô Marquinho, infelizmente, cara, eu vou ter jogo terça e vai ter um treino forte, não sei o quê. Eu vou ter um jogo domingo e vai ter treino terça, o lançamento era segunda. E aí ele não foi nessa van premiere do lançamento. Então, assim, é óbvio que a nossa amizade não voltou a ser 100%, mas hoje há um respeito dele por mim, como eu sempre respeitei ele. Agora, eu não vou deixar de falar de que o Renato errou em alguns momentos, principalmente quando era jovem, como eu errei, como todos nós erramos, e é isso que nos faz humanos, é isso que nos faz sair da esfera do mito e ficar numa esfera de que todos, quem não errou na vida, que atire a primeira biografia na minha cara. Porque todos nós passamos por momentos de glória, por momentos de derrota. Nos momentos de glória a gente curte, nos momentos de decepção, de fracasso, de uma traição tomada, de um casamento ferido, de um emprego que perdeu, você vai ao fundo do poço e você precisa ali, sim, você ressignifica e sobe.
né? Precisa se reerguer. Então o Renato teve esse momento, assim como o cantor Roberto Carlos, né? Que teve problemas aí, que, enfim, ele tenta esconder, mas todo mundo sabe. Então, assim, isso que dignifica e que humaniza um personagem a ponto de ser aplaudidíssimo e despertar tanta curiosidade nacional. Perfeito. Ainda na seara dos desencontros, eu vi correndo numas redes sociais aí a foto do Romário segurando a foto do Zico com um sorriso do Coringa. De tão grande que era. Ai, meu Deus. Tá resolvido isso aí, cara? Então, a questão do Romário, o Romário com o Zico sempre foi uma briga ali de quem foi melhor, né? A seleção de 82 ou a seleção de 94. A de 82 tá para a história, mas não ganhou a Copa. A de 94 ganhou a Copa, mas tem jogadores ali que, se passar na rua, você não sabe que são campeões do mundo. Então, assim, o que acontece é que em 98 o Romário teve um problema muscular. O médico da seleção, Lídio Toledo, falou que o Romário não teria condições de jogar 100% a Copa, e aí avisou isso para a comissão técnica. E o Zagallo, que devia ter alguma prioridade, que eu não consigo entender como é que o líder possa ter prioridade maior do que dizer para o melhor jogador da última Copa que ele vai ser cortado. Isso é, como o Zico fala, é o trabalho do líder. O líder tem que chegar lá e falar com o seu comandado. O Zagallo pediu para o Zico, que era o supervisor, era o vice dele, era o auxiliar técnico, pediu para o Zico comunicar o Romário. O Zico até falou, cara, você quer que eu banque o antipático? Eu vou lá e falo com o Romário, mas por favor, depois você chama ele e explica que o médico está dizendo. O Zico foi lá falar com o Romário. Nisso, a imprensa batendo. Seleção de 82 ou de 94? 82 ou 94? E aí o Romário entrou numa de que o Zico quis tirar o Romário com medo do Romário ser bicampeão do mundo, o Zico que não ganhou nenhuma Copa do Mundo. E numa boa, não era nada disso. Acabou que o Romário jogou tudo nas costas do Zico, criou uma boate chamada Café do Gol nos anos 90, final dos anos 90, tentou manchar a imagem do Zico fazendo caricatura na porta do banheiro, enfim, a do Zico, inclusive, e a do Zagallo, banheiro masculino e feminino, e o Zico entrou com um processo contra ele. Esse processo foi até o final, o Zico não retirou o processo, o Flamengo tentou abafar ali a crise entre o seu maior ídolo e seu ídolo atual, que era o Romário, mas o Zico, com a hombridade dele, ele falou uma certa vez na cara do Romário, não tenho nada contra você, mas eu não tiro esse processo, porque você tentou macular uma imagem que durante anos e décadas eu venho construindo. Então eu vou até o final. E o Romário falou, cara, você tá certo, porque se fosse comigo eu faria até coisa pior. Então, assim, no fundo, eu recebi, né, eu vi nas redes sociais e acabei divulgando no meu Instagram, um Instagram que a gente colocou aqui, o arroba Marcos Eneves. Eu botei no meu Instagram e você pode ver lá essa foto do Romário com uma cara de banda, segurando o efeito Zico, sabe? E que para mim caiu como uma retratação pública, tipo assim, cara, passou tanto tempo e realmente contra esse cara aqui que virou um livro de peso desse, o mínimo que eu posso fazer é tirar uma foto, divulgar, mostrar que eu tô lendo isso aqui. E ele como senador, como, enfim, um político agora, porque que ele não é mais jogador, e nem... Aliás, ele é presidente da América, né? Mas presidência não deixa de ser política. Enfim... Acabou o processo lá atrás. Não, o processo acabou com o Romário derrotado, mas eu acho que foi tipo uma retratação. Eu que já tentei manchar a imagem dele, agora tem que aceitar que esse cara aqui é foda. E vou te falar, hein? Eu não sei o que seria da fama do Pelé se o Zico tivesse ganhado aquela Copa de 82. Que o Pelé ganhou 3, né? O Pelé ganhou 3, na verdade ganhou 2, né? Porque a segunda ele só jogou um jogo, se machucou logo no início do segundo. Mas assim, o Pelé foi tricampeão do mundo. O Pelé, quem vê o Pelé eterno, tem a noção do quão grande, do quão gigantesco é o Pelé. O Pelé eterno eu acho que mata qualquer dúvida. Pelé é o Messi, Pelé é o Maradona, Pelé é qualquer um. E assim, a gente... Até as novas gerações, que o Zico continua despertando muito interesse nos torcedores das novas gerações, é bem diferente o que você tem de imagens do Zico do que você tem do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, que você tem 8, 10 ângulos diferentes para ver Ronaldinho Gaúcho, a qualidade, aí você vê assim os ângulos, você sabe? Do Zico tinha muito menos. Imagina do Pelé.
Tanto que aquele gol mais bonito da vida dele contra o Juventus, em Araraquara... Não tá gravado. Ninguém gravou. Que ele deu uns 8 chapéus no goleiro, só deu o chapéu, até não podia dar o chapéu Abriu no uma travessão, chapéu, senão ia virar tiro de meta. Então, assim, eu imagino o quão difícil foi resgatar imagens do Pelé para montar o Pelé Eterno. Mas quem ia aos estádios devia ver coisas inimagináveis, coisas extraterrestres. Então, assim, o Zico fala que é uma honra para ele quando os ingleses chamaram ele de White Pelé, de Pelé branco. Então, o Zico viu o Pelé. Então, acho que se o Zico disse que o Pelé é o maior de todos, eu confio no Zico. Afinal, se tem um cidadão que não precisa e nunca mentiu, é o Zico. O Zico, se ele gosta, ele fala. Se ele não gosta, ele fala na cara. Então, assim, é o mais autêntico das pessoas que eu já conheci. Então, se ele fala que o Pelé foi melhor do que ele, eu acredito. Porque, assim, Messi, eu vi, não foi melhor do que ele. Eu não acredito também, não. Não, Messi não foi melhor do que ele. O Pelé tem inúmeras jogadas impressionantes, né? Mas a que eu me deixo mais impressionante, que foi um gol que não aconteceu, foi na Copa de 70, que ele faz o drible na vaca no goleiro, na jogada de corpo. Sem tocar na bola. Sem tocar. Aquilo ali foi uma jogada de corpo. É uma genialidade, é um ET aquilo. Pois é. Ele passa correndo pela bola e o goleiro não fica naquela... Agora, ele fez aquilo numa Copa do Mundo aos olhos de bilhões de pessoas, na primeira Copa transmitida ao vivo e em cores pela televisão. Você imagina num Santos e 15 de Piracicaba o que o Pelé pode ter feito que ninguém registrou, entendeu? Então, eu acredito que, assim, o Pelé é daqueles, assim, tipo Picasso, tipo Shakespeare... daqueles que, sabe, top, são únicos, são divindades que vêm para mostrar que existe um padrão bíblico de excelência absurda, entendeu? E que as pessoas, tipo Zico, que sabem que você tem que focar na sua profissão, em vez de fazer cruzeiros ou ir para a noite, você tem que focar naquilo que vai te dar o dinheiro, que vai te dar teu ganha-pão, que vai te dar um legado, que vai te deixar para a história eternamente. O Zico tentava chegar a alcançar aquele nível inalcançável do Pelé. E chegou o mais próximo possível. É impressionante. Agora, tantas obras que você fez, as conhecidas no mundo do futebol, que você também faz biografias, mundo afora, né? Várias personalidades, não somente no futebol. Você fez Alex, né? Alex é um... Heleno, Renato Gaúcho e Zico são as maiores? Esqueci de alguma? Injusto. Você é pai? Sim. De quantos? 3. Qual é o teu filho preferido? O que está mais longe, o que está doente até que se recupere e o que está pequeno até que cresça. Tá vendo? Então, eu tenho 14 livros, eu não tenho uma obra preferida. Todos eles são filhos meus. É óbvio que vão dizer que um é o mais bem-sucedido, que um é o mais bonito, que um é feinho, mas... O mais recente tem um conteúdo legal. Esse aqui nasceu agora, gestação... Aliás, que capa bonita, hein? Tá bonita, né? Muito bem. Tá bem bonita a capa. Tá Combinou super bacana. muito. O efeito Zico, como obter índice de rejeição 0 na sua profissão. Enfim, então esse aqui nasceu agora, o meu caçulinha, mas eu amo de paixão, amo o cheirinho dele, né? Não sei como é que essa geração consegue ficar lendo livro em celular, em iPad, como é que é o nome? Tablet, não sei o quê. Então, assim, amo esse livro como amo todos os outros. Óbvio que alguns se tornam mais bem-sucedidos. No meu caso, assim, o que é mais aplaudido é o Heleno de Freitas, mas, por exemplo, o mais bem-sucedido, o que teve mais retorno de público, mais consumido pelos leitores, foi o Alex, a biografia do Alex. Afinal, o mundo turco tem como ídolo um Messias. Lá, né? Não, ídolo é o Zico. Ele lá é um Messias, e lá ele é quase... A rivalidade é absurda, né? Que um Jesus Cristo renascido lá. O Fenerbahçe com o outro lá. Galatasaray. O pau quebra lá, né? Não existe Grenal, não existe Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Grenal, Corinthians e Palmeiras. Não existe Barcelona e Real Madrid, não existe Boca e River perto de um Galatasaray e Fenerbahçe. Ali... muita rivalidade. Para você ter ideia, quando o Zico foi contratado pelo Fenerbahçe para ser o técnico, era o ano do centenário do Fenerbahçe. E assim, foi a primeira vez que botaram no contrato. O time pode estar jogando o futebol mais bonito da Europa, encantando o mundo. Se a gente não for campeão no centenário, você vai ser demitido, porque certamente o campeão vai ser o principal rival.
E aí eles vão tirar a onda de ser campeão no centenário. E fica pra sempre. Então foi a primeira vez que ele assina um negócio de que se ele fizer o time jogar ali como jogou, chegou às quartas de final da Champions para um time turco que nunca tinha avançado da primeira fase. Na verdade, os turcos até teve um jogo contra a Inter de Milão que o Ibrahimovic ficou doido. Ele falou, caraca, eu tava crendo que a gente ia pegar um time turco, Alex, Roberto Carlos, Lugano. Meu irmão, era um time brasileiro ali, David, Fábio Luciano, era um time, Maldonado, que foi campeão no Flamengo em 2009. Era um time ou de brasileiros ou de estrangeiros sul-americanos que jogaram no Brasil, no caso do Lugano e do Maldonado. Mas, enfim, é um time que jogava brasileiro e o técnico era o Zico. Então, era um time que tinha a cara do Zico, jogava alegre. Então, assim... Uma torcida fanática. E foi 1-0 com um golaço do David. Enfim, então eles ficaram malucos. Então, a coisa na Turquia é absurda, porque, na verdade, os turcos, eles vêm com aquela questão milenar que vem desde Constantinopla. Eles são muito intensos, são muito guerreiros, eles são muito alucinados. E lá, as mulheres são tão alucinadas quanto os homens por futebol. Então, por exemplo, teve uma vez que queimaram o estádio por causa de uma derrota em clássico e ficaram revoltados e não sei o quê. E aí o time perdeu o mando de campo por 3 jogos ou 5 jogos. E aí falaram, cara, mas isso aí, cara, afastar o público, sabe? Afastar as crianças, isso não é legal, não sei o quê. Vamos reverter essa penalização. E aí reverteram para o seguinte. Então é o seguinte, só crianças e mulheres podem ir em estádio. E o estádio ficou mais cheio do que ficava com os homens, entendeu? E os homens todos na porta do estádio, a senhora vai entrar e vai torcer e não sei o quê, e vai gritar. O Alex até fala, meu Deus do céu, foi uma das piores experiências que eu tive na vida. O goleiro batia um tiro de meta e todo mundo, vendo a bola no alto, entendeu? Assim, coisas assim que é normal. E o pessoal ali, mas assim... E o Alex destruiu, né, jogando lá, né? Destruiu jogando lá e destruiu, assim... encantou, na verdade, como pessoa, pelos valores, pela ética, pelo respeito, a ponto de hoje o Erdogan, que é um dos piores ditadores da história, aí, a gente que está com a história cheia de gente aí na Rússia, em vários lugares, enfim, fazendo atrocidades, cometendo atrocidades, o Recep Erdogan é um deles. E ele fica clamando pro Alex um dia para poder tirar uma foto ao lado dele. Você vê que qualquer jogador, o sonho é conhecer um chefe de Estado, ir a Brasília aqui. Imagina o presidente recepcioná-lo. Outras personalidades. Né? Mas lá é o contrário. É o presidente que quer que o Alex vá lá. E o Alex fala, eu vou dar dividendo político pro cara. Faz a parte dele lá que eu faço a minha aqui. Mais ou menos que nem o João Saldanha fazia, né? Eu não me medo no teu ministério, não se mede no meu futebol aqui, não. O Alex, rapidamente passando por ele jogou no Palmeiras, Cruzeiro, né? E depois foi pra lá, né? Ele começou no Curitiba, que é a cidade dele, brilhou no Curitiba, aí foi pro Palmeiras, ganhou Libertadores pro Palmeiras, ganhou vários títulos pelo Palmeiras. Aí de lá ele tem uma passagem muito rápida pelo Parma, porque não entenderam o futebol dele lá no Parma. Ele veio pro Flamengo, entrou naquela zorra que era o Flamengo, né? Da ISL. Era um time bagunça. Que ele fala até hoje. O Cruzeiro de 2003 era um time que ganhou a tríplice coroa. Isso. Porém, aquele Flamengo que eu tava, eu, Atirson, Júlio César, Juan, Adriano, Gamarra, Petkovic, Denilson, Edilson... em termos de talento, ali o que banco tinha era titular. Absurdo. Hoje em dia, né? O Flamengo hoje em dia tem no banco Bruno Henrique, Gabigol, Davi Luiz, enfim, Alan, gente que seria titular em qualquer time do Brasil. Então, o Alex fala, só que o problema era a zorra que o clube era. Era uma bagunça. Entendeu? Uma bagunça total, não honraram nada. E ele tem uma frase, eu acho que a parte do Flamengo é a parte mais engraçada da biografia do Alex, que ele fala só, olha, presidente de futebol é tudo historinha, mas o Edmundo Santos Silva é campeão. Esse não honrou absolutamente nada do que ele me prometeu. Chegou a ser preso numa confusão lá. E tem vários problemas dele lá. E como eu falei, né, é o único presidente que no salão, no hall dos presidentes... A foto dele não tá. O Alex, se eu não me engano, ele jogava com a 16 no Flamengo. Tava sempre no banco, entrava ali e tal. E o Alex tinha uma coisa, ele tinha umas jogadas geniais, uns negócios assim, fora da média.
Mas em outra parte do jogo ele ficava meio sonolento, né? Meio por isso deram pra ele, assim, que ele ficava bem chateado na época, o apelido de vagalume, né? Vagalume, isso mesmo. E outros chamavam de Alex Sotan, né? Alex Sotan. Alex Sotan. E aí o Alex ficava muito chateado com isso, mas na verdade o menino no início de carreira, ele oscila, né? Salvo uma grande exceção, mas até o Adriano no Flamengo, muitos flamenguistas falam, deixa, vende mesmo. Ele chegou na Itália e virou imperador, entendeu? O Vinícius Júnior, isso aí foi o melhor jogador do Sul-Americano de Júnior, não vai vingar, não. Chegou lá e já tá para ser, já vai ser o melhor do mundo. Então, assim, o jogador no início de carreira oscila muito. E o Alex, quando chegou no Palmeiras, que era o Palmeiras da Parmalat ainda, era um Palmeiras fortíssimo. 93, 94, ele chegou em 96 para substituir o Djalminha, que estava indo para o La Coruña, onde ele levaria o La Coruña a quebrar a hegemonia Barcelona e Real Madrid e ganhar o campeonato espanhol, coisa que nem o Bebeto tinha conseguido pelo La Coruña. Quase, mas perdeu para o Barcelona do Romário. Foi vice. Então, assim, o Alex foi contratado para substituir o Djalminha. Olha a pressão. Isso ele disputando posição com a atual reserva do Djalminha, que era o Marquinhos, que jogou no Flamengo. Então, assim, o Alex oscilava muito. E aí alguns diziam que ele brilhava numa hora, mas não, estava apagado. Era o vagalume ou o Alex Sotan. Mas ali, a partir de 2003, o que ele mostrou no Cruzeiro foi esse futebol que ele levou. Quem lembra de 2003 entende o que eu estou falando. Esse futebol que ele levou... Com Luxemburgo, né? Esse futebol com Luxemburgo, ele levou para a Turquia. Então, para os turcos, o que eles viram lá é maior do que o Pelé. Sim. Nunca chegou na Turquia alguém com futebol daquele. E só não fez posicionamento, e com posicionamento, com a retidão, com o caráter, com a personalidade de alguém do nível de Zico. Assim, os valores do Alex são... Eu teve uma vez que eu estava com ele em Bodrum, que é uma espécie de Angra dos Reis, uma espécie de Búzios lá na Turquia. E a gente estava lá num resort, e de repente eu conversando com o Alex estava com aquele óculosinho dele, eu conversando com o Alex, ele começa a falar sobre Confúcio comigo. E eu tô conversando mesmo sobre um jogador de futebol, o cara veio falar de um filósofo grego. Cara, assim, o Alex lê 3 livros por semana. Eu adoro quando eu acabo um livro que eu mando, Alex, tem esse aqui, e esse aqui ele até divulgou. Tá uma loucura nas minhas redes sociais, o pessoal que for ver. Cara, os turcos são tão alucinados por ele, que assim, são mais de 600 mil visualizações, 40 mil curtidas. Todo dia, a cada minuto, chega mais um turco. É um negócio messiânico, divino, que eu acho que nem Maradona em Nápoles, nem Pelé em Santos... Foi a área dele. Não, assim, não vai ter outro. Eu acho que isso que é o legal da literatura, assim. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, vão continuar comprando as lições que o Zico tem. Eu não vou estar, de repente, mais vivo, mas vão continuar comprando isso aqui. O legado vai ficar. O Alex vai continuar sendo vendido na Turquia, porque não vai chegar um outro estrangeiro que vai ficar tanto tempo naquele país. Ali sempre é um país periférico que você ou vem no fim de carreira ou vai ali para tentar ir para um outro centro melhor. Nunca alguém vai dar tanto valor a ficar num país como a Turquia. Então, sempre vai ter um gremista para comprar o livro do Renato Gaúcho, o maior ícone da história do clube. Sempre vai ter um botafoguense interessado na super história do Louco Abreu ou na super história do Heleno de Freitas. Então, vai ter tricolor perguntando, cara, por que a máquina tricolor com Rivelino não ganhou um brasileiro? Vai comprar meu livro do Francisco Horta. Então, assim, a gente não é imortal. Só quem está na ABL. A gente não é imortal, mas as nossas obras são. Elas ficam. Aí, às vezes, uma família tem um livro, aí faleceu o dono, a esposa vai para um sebo, alguém vai achar no sebo, então a gente vai ficar circulando por aí por muitos e muitos séculos, entendeu? Tanto que, se você quiser comprar Camões, você vai na livraria e compra, Shakespeare você compra, e aí tem certos personagens, Harry Potter, que continuam sendo falados. Frankenstein, todo mundo sabe quem é o Frankenstein, visualizou já o Frankenstein. Só que a Mary Shelley tinha 17 anos quando ela pensou esse personagem, ela já está morta há mais de 200 anos, e o Frankenstein continua vivo. Então isso é que acontece. Eterniza. O Dom Quixote foi um conto feito pelo Cervantes. Cervantes hoje só existe, aliás, mal existe, o Boteco em Copacabana. Isso. Porque foi comprado por uma outra marca aí, que eu não vou citar, nem merece, e deixou de ser o Cervantes.
Mas, assim, o Cervantes era um grande escritor que criou o Don Quixote. Cervantes morreu no século XIV. Don Quixote está vivo até hoje e o livro ainda vende até hoje. Então, assim, o legal, o barato de ser escritor, a gente não ganha grana, não ganha nada, cara. É difícil pra caramba viver. Mas a gente se eterniza de certa forma, assim, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, que eu não conhecerei, saberão quem foi o avô através das letras. Isso é muito bacana. Isso eu acho que é o mais bacana. E quando você está fazendo uma biografia e tem um capítulo que fala assim, nossa, essa história aqui é fundamental para a biografia dessa obra aqui e tal. Mas isso vai dar uma confusão na família do cara. Como é que você fica nessa situação? Nossa, já passei várias vezes com isso e ainda vou passar por outras. Mas, assim, a gente, como eu estava falando, a gente tem que saber a diferença entre uma informação e uma fofoca. Então, a gente, às vezes, fica sabendo muitas coisas, algumas seríssimas, e que a gente tem que ficar de bico quieto. A gente tem que levar para o túmulo essa informação. Deixa que descubram por outras fontes. Então, eu acho assim, o biógrafo, assim como eu falei do Nelson Rodrigues, dos jovens envelheçam, nós também, biógrafos, cresçam e amadureçam, né? Então, eu, por exemplo, eu não costumo ler um livro que eu já fiz. Se você pedir para eu ler esse livro aqui, eu não vou conseguir ler, porque eu já vou escrever diferente. Me perguntaram se eu já li de novo o livro do Renato que eu escrevi, tem 22 anos. Nossa, já passou 22 anos, eu tinha 27. Eu escreveria totalmente diferente. O livro era desse tamanho, hoje seria desse. Entendeu? Eu cortaria um parágrafo que não precisa, eu tiraria uma vírgula, eu não sei o quê. Então, eu prefiro... Eu falo, cara, como que dizem que esse livro é tão bom? Sabe? Porque, assim, eu já sou outro. Eu já não sou o mesmo. Quando você vê um filme com 10 anos de idade, se você for ver esse filme depois com 40... Você acha uma série de detalhes. Quando você lê Os Sertões, obrigado pela escola, e depois você lê Os Sertões porque você quer ler Os Sertões, você vê diferente. Entendeu? Então, a mesma coisa com os livros. Então, assim, nós amadurecendo, a gente tem uma noção daquilo que pode interferir drasticamente numa família, numa empresa, e é uma informação que, de repente, pode ser dita internamente para alguém, mas não ser exposta numa coisa que é perene, num livro que é perene, que vai ficar aí de forma imortal, como nós, seres humanos, não conseguiríamos. Fiquei sabendo aqui que você tem uma história aí sobre mafiosos da Yakuza. Você vai ter que contar essa aí. Vou contar. Existe um personagem, Gilberto Gama, e eu fiz o livro Gilberto Gama de Histórias, que publiquei em 2018, já tem 6 anos isso. E o Gilberto Gama, ele foi chefe de segurança do César Park, que era um dos principais hotéis da Orla do Rio, em Ipanema. E ali ele teve passagens homéricas. Eu acho que, aliás, que todo ser humano tem, né? Todos nós já tivemos, qualquer um tem histórias de dramas, de felicidade, de coisas. O negócio é alguém que saiba contar, saiba montar o quebra-cabeça. Entre essas histórias, o hotel, ele tinha uns donos que eram japoneses, e esses donos que eram japoneses receberam uma ordem da Yakuza, uma das máfias mais temidas e procuradas pela Interpol, pelo FBI. Japonesa, né? Que é uma máfia japonesa. Então, como o hotel era de japoneses, a Yakuza falou, nós vamos para o Rio, dê um jeito, a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente vai se hospedar no hotel de vocês. E os donos do hotel, claro, podem vir. Hotel quase John Wick. Meu Deus do céu, montaram na frente da praia de Ipanema ali, era a altura o quê? Do posto 10 por ali. Na altura do posto 10 em Ipanema, montaram um lugarzinho ali para eles ficarem sem camisa, porque são todos tatuados. Muitas das formas de acharem alguém da Yakuza é pelas tatuagens que eles são obrigados a ter, né? E quando alguém derrapa com eles, é no mínimo um dedo a menos que o cara vai ficar, quem derrapou. Isso derrapar verbalmente, às vezes, é muito temida. Essa máfia é muito sangrenta, sanguinária. E aí, a tarefa, digamos, a pica do Aspira ficou com o Gilberto Gama. Gilberto, é o seguinte, os caras aí, da Yakuza, eles querem ir lá pro sambódromo, cheio de mulher seminua, cheio de mulata dançando, requebrando até o chão. Os caras tinham maços de dinheiro e não sei o que, de dólar, não sei o que.
E aí eles foram para um camarote lá no Sambódromo e queriam que aquelas músicas que estavam em cima dos carros dos carros alegóricos ou aquelas rainhas de Os bateria, destaques dos que os caras. destaques fossem depois, né? Opa, aquela ali é maravilhosa, olha só que Como se fosse uma prateleira Você ali que tu consegue escolhe. ver aquela roupa? Enfim, eu quero ela aqui no camarote. E o Gilberto tinha que ir lá. Só que para levarem a Yakuza, os membros principais, os chefões da Yakuza para o Sambódromo, ele falou, cara, não pode acontecer nada com esses caras aqui, senão o nosso tá na reta, né? Então, assim, ele, por ser chefe de segurança, ele tinha contato com os policiais. Ele conhecia muita gente da polícia que dava segurança para os próprios hóspedes do hotel. Então, ele chegou e foi muito sagaz. Ele chegou para a Polícia Federal, para a Polícia Civil e para a PM do Estado, do Rio de Janeiro, e falou o seguinte, gente, olha só, tem uns japoneses milionários que são donos aqui do hotel, que estão passando umas férias aqui para ver se está tudo ok com o hotel. Eles só vão ficar aqui alguns dias, mas eles querem ir ao Sambódromo, a gente precisa escoltar esses caras. Não pode acontecer nada com esses caras. Aí os caras, não, sério mesmo? Os caras, não, e fica tranquilo que eles vão dar um dinheirinho, vão soltar e vão ficar muito gratos se vocês derem a segurança adequada a eles. Pô, não, sem melhor ainda. Sem problema, deixa comigo. Cara, os membros da Yakuza foram escoltados pela Federal Civil e a PM Militar até o Sambódromo, até Marquês de Sapucaí. Uma história sensacional do Gilberto Gama, que aí você vê, o cara é chefe de segurança de um hotel, vai dar um livro? Cara, dá um filme, dá uma minissérie, entendeu? Então, às vezes, um gari dá uma minissérie, pode ser dramática, pode ser trágica, o que ele passou na vida. O próprio cara do 74 deu documentário, deu filme, entendeu? Então, todos têm uma história para contar. O negócio é saber contar, seja pro lado bom, seja pro lado ruim. Então, é isso. E o Gilberto Gama, dentre os feitos dele, também conseguiu barrar a Roberta Close de entrar no banheiro feminino. Ele falou, se a senhora me provar que o que a senhora tem a senhora entra no feminino, caso contrário, vai entrar no masculino, me desculpa. E as dondocas lá, tudo louca, porque ela era muito bonita, um travesti. Ele bancou isso mesmo? Ele bancou. E aí ela não entrou. Então, assim, são histórias maravilhosas que tem, que você vê. Ele falsificou a carteira de identidade dele aos 16 anos para poder servir no PQD, para poder pular de paraquedas com 16 anos de idade, todo mundo entra com 18, entendeu? Então ele desde cedo ele tinha uma veia aventureira e não sei o que, encarava Fora tudo do isso. sério, né? Então, assim, mais um livro meu, assim, que foi pouco falado, mas eu amo porque é mais um filho que eu tenho. De tantos outros, né? Não, todos os meus filhos eu amo e os que eu ainda vou fazer, eu sou aquele pai, tipo o pai de antigamente, né? Tipo o pai do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho teve 13 irmãos, né? Então, eu já tenho 14 filhos. Vou fazer mais. Digamos que eu vou ser o Catra. Assim. Eu quero ter uns 38, 40 filhos. Por aí. Não pode dar spoiler do livro, mas tem muita coisa legal aí, não tem? Qual livro? Esse aqui, esse último. O recente. Do Último Zico, não, do o recente. Zico, o Zico, o efeito Zico, você pode ter certeza de uma coisa. Ao fim da leitura, você vai se tornar um cidadão melhor. Seja como profissional, seja no seu relacionamento. E se você não tem um relacionamento afetivo, o Zico aqui fala sobre sexo, o Zico aqui fala sobre vícios, o Zico fala sobre coisas que ele nunca falou. Então, assim, se você tem curiosidades futebolísticas, você vai sanar, você vai se surpreender. Agora, se você tem algumas questões de caráter, como agir em certas situações, você vai ter ensinamentos, aprendizados, que o Zico está sendo muito generoso de não levar para o túmulo, sabe? Para que eu vou guardar na gaveta algo que eu aprendi ao longo de 5 décadas no meio do futebol? Ele está espalhando para vocês. Porque a vida inteira ele procurou um sucessor. O mais próximo que ele encontrou foi o Alex na Turquia, que tinha um talento genial e tinha uma postura, uma posição política de opinião muito forte, muito parecida com a dele. Mas, assim, foi o mais próximo que ele encontrou. E ele não achou outro. Então, assim, ele decidiu, aos 71 anos de idade, gente, agora eu vou contar para vocês tudo que eu passei, o que tentaram fazer, quando tentaram me derrubar, como eu agi, quando eu percebi que tinha um cara talentoso na equipe, mas era uma erva daninha para o ambiente. Então, qualquer empresário, qualquer CEO, qualquer pessoa do mercado corporativo, do mundo corporativo, um empreendedor, alguém que gere uma equipe,
tem que ler esse livro e adequa para a sua profissão, para a sua área, porque você vai saber como lidar em certas situações complexas que todos nós passamos. Amanhã, portanto, 20 de março, vai ter... Amanhã, Barra Shopping, estaremos lá, eu e Zicão, o efeito. Amanhã muita gente vai ver o efeito Zico. Pessoas chorando, pessoas não acreditando, pessoas perplexas. Porque Zico, esse sujeito, esse ídolo, como dizem amigos meus, é o ídolo dos ídolos. O ídolo dos ídolos, ele vai estar lá presente comigo, esperando você a partir das 18 horas, na Livraria da Travessa, lá no maior shopping da América Latina, que é o Barra Shopping. Dica para pegar senha lá, se quiser. Você passa lá, vai ter senha desde as 10 horas da manhã. Então, desde 10 horas da manhã, se você já estiver pelo Barra Shopping, se você morar perto do Barra Shopping, você já vai dar uma largada aí nesse grid aí. Porque o Zico, muito provavelmente, vai ter gente vindo do Acre, vai ter gente vindo de Buenos Aires, porque sabe que o Zico vai estar lá. Então, assim, a procura vai ser grande, vai ter gente montando sua tendinha e tentando dormir ali na frente do Barra Shopping. Então, assim, quer garantir? A partir de 10 da manhã já pega a sua senhazinha, depois volta para o trabalho, não sei o quê, de repente você já vai ter teu númerozinho, quando a partir das 18 horas vão ser chamados números, e aí você vai ter o direito a estar com seu filho, com seu pai, com seu amigo, com seu namorado, sua esposa. Você vai poder estar diante de um dos maiores gênios da história da humanidade. Tá aí, portanto, o importante jornalista, biógrafo e escritor Marcos Eduardo Neves. Cara, a gente está se aproximando aqui dos 100 episódios e eu posso seguramente dizer que foi um dos mais ricos em conteúdos, de histórias. Nós estamos com quase 1h30 de programa aqui. Jura? 1h30. Passa voando, né? Nossa, teria muita coisa. E como dizia eu vou fazer outro livro pra gente voltar Não, aqui. a gente vai ter que voltar porque a história não acaba nunca, né? É verdade. É muita história bacana, conteúdo, assim, é uma atrás da outra. Quero agradecer aqui em nome do programa, do podcast Mais Um Dia Feliz, a sua presença aqui. Nós estamos muito felizes que você tenha aceitado o nosso convite e está participando conosco aqui de mais um episódio, viu? Não, eu estou muito grato por ter mais um dia feliz e muito feliz na minha vida. Esse estúdio maravilhoso, você que é uma simpatia, o público, né, que a gente sabe que é colossal e está se aproximando dos 100, porque para mim 100, nota 100, nota 10, é ele aqui. Então, se ele já veio, volte de novo para ser o 100º, porque dificilmente você vai ter outro ser humano que mereça o rótulo 100. E aí ele vem para falar outros casos, porque não faltam. Acabou esse livro e ele já tá falando, eu já vi podcasts dele falando coisas que eu falei, porra, Zé, por que você não me disse isso, entendeu? Então ele sabe demais, não cabe num livro. Cabe numa enciclopédia inteira, talvez. Então, obrigado pela essa oportunidade. E é isso aí, certamente eu vou estar aqui de novo com vocês, conversando com o Flávio aqui, e vai ser maravilhoso mais uma vez. Obrigado a você que faz parte desse episódio maravilhoso aqui, que nos assiste, nos acompanha. Mais uma vez, muito obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto, cara. Tamo junto. Vamos nessa? Mais um dia feliz aqui com a presença do Marquinho. Um abraço. Abração. Cara...